Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Temos estudado sobre a vida de Jeremias. Começamos a falar sobre este profeta 2 semanas atrás e hoje gostaria de fazer mais algumas observações sobre este famoso profeta do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia do livro de Jeremias, por favor. Porém, antes vamos orar. Senhor, muito obrigado por agora podermos estudar mais uma vez a Tua Palavra. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração e que possamos, Senhor, ajudados pelo Espírito Santo, reter a Tua Palavra em nossos corações. Senhor, fala conosco para a nossa edificação, exortação e também consolação. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias, como eu disse da última vez, foi um profeta relutante. Ele, quando chamado por Deus, relutou em se entregar ao serviço de Deus, porque pensava ele que, por ser muito jovem, teria muitos problemas. E Deus então lhe disse: não se preocupe, eu vou capacitar você. E você será como uma cidade fortificada. Muitos tentarão destruir você, mas eu não deixarei. E eu capacitarei você. Isso é o que Deus faz com todos aqueles que o servem. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Falamos um pouco sobre isso também da última vez. Mas hoje eu quero falar sobre um outro aspecto do profeta Jeremias. O profeta Jeremias é conhecido por suas confissões e também por suas lágrimas. Ele é chamado profeta das lágrimas, ou em bom português, o profeta chorão. E eu gostaria que você abrisse comigo agora em Jeremias, capítulo 11, onde nós vemos uma dessas confissões, por assim dizer, de Jeremias, em que ele fala de seus sentimentos. Jeremias é um dos profetas sobre quem nós mais sabemos a respeito de sua vida pessoal, de seus sentimentos, porque ele os declara em seu livro. Vamos lá. 11, a partir do versículo 18. Fiquei sabendo, porque o Senhor me revelou, tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor, a respeito dos homens de Anatote que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu os castigarei, seus jovens morrerão, espada, seus filhos, suas filhas de fome, nem mesmo remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Jeremias aqui se refere a uma conspiração que foi feita contra ele por homens de sua própria cidade, Anatote. Ele disse que ele não sabia, mas Deus lhe revelou este complô, esta conspiração para matá-lo. E ele disse que ele era como um cordeiro manso, levado ao matadouro, não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore, a sua seiva, vamos cortá-la da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Duas coisas aqui. Primeiro, Jeremias era solteiro, amando do próprio Deus, ele não se casou, ele permaneceu solteiro. Por isso, me perdoe, quando estes homens de Anatote dizem: vamos matá-lo, vamos cortá-lo da terra dos viventes, vamos destruir a árvore, a sua seiva, para que o seu nome não seja mais lembrado, o que eles querem dizer é isso: vamos matá-lo antes que ele tenha descendentes, e assim o seu nome será apagado sobre a face da terra. Mal imaginavam eles que hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui falando sobre o profeta Jeremias, cuja vida Deus preservou, e ele foi muito usado por Deus ali, naquele período antes da destruição de Jerusalém, para alertar o povo, para chamar o povo ao arrependimento, e hoje nós estamos aqui, lendo a sua palavra e meditando nela. Jeremias aqui fala desse seu conflito, por causa do que esses homens intentaram contra ele. E quem eram estes homens?
Ele diz aqui que eram homens de Anatote. Lembra-se de que Anatote, conforme nós falamos na vez passada, era a terra natal de Jeremias. Então, os que estavam tramando contra a vida do profeta eram seus próprios familiares ou amigos, conterrâneos. Isso aqui me lembra aquelas palavras de Jesus que diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Muitas vezes isso acontece. Quando alguém quer fazer a vontade de Deus, quando alguém quer atender ao chamado de Deus, realizar o ministério, muitas vezes, nem sempre, os primeiros a se levantarem contra essa pessoa são seus próprios familiares, seus amigos e às vezes até a sua própria igreja. Ser chamado por Deus para realizar o ministério como Jeremias é um grande desafio. E ao longo da história nós vemos isso. Homens e mulheres que foram chamados para realizar a obra de Deus e sofreram oposição de sua família, de seus amigos, de seus conterrâneos e até mesmo de sua igreja, como eu acabei de dizer. Vou dar um exemplo aqui. John Wesley era um ministro da igreja anglicana e ele começou a pregar o evangelho e multidões afluíam às suas pregações e ele, pensando em como atender a necessidade, o crescimento do trabalho, criou as chamadas classes, que eram nada mais do que pequenos grupos. Em alguns lugares se chamam células, em alguns lugares se chamam grupos de conexão, grupos de crescimento, enfim. Ele foi quem lançou essa ideia, embora seja uma ideia do próprio Jesus e depois da igreja primitiva, mas foi John Wesley que lançou essa ideia dos tempos modernos, por assim dizer. E ele passou a ser perseguido pela sua própria igreja, porque a igreja anglicana não aceitava o que John Wesley estava fazendo. E ele passou, então, a ter a oposição de muitos dentro da sua própria denominação. Wesley permaneceu pastor anglicano até o final da sua morte. Mas os seus seguidores acabaram saindo da igreja anglicana e fundando o que nós conhecemos hoje como a igreja metodista e suas várias ramificações. Por quê? Por causa dessa oposição, porque não terem entendido o chamado de John Wesley, por não terem entendido que Deus estava chamando para provocar mudanças na igreja, mudanças na vida das pessoas, transformação, conversões, mudanças sociais também. É interessante que mais tarde, dentro da igreja metodista, surge um homem chamado William Booth, que também começa a trabalhar com as pessoas caídas das sarjetas, os viciados, os drogados, os bêbados, e sofre também a incompreensão agora da igreja metodista. Ele acaba saindo também e formando o que se conhece hoje como Exército de Salvação. O Exército de Salvação, além de ser uma organização filantrópica, ele é também uma igreja evangélica. Eles não enfatizam tanto esse lado, enfatizam talvez mais o lado social, mas eles são uma igreja evangélica. Aqui onde eu moro tem várias igrejas do Salvation Army, como se chama em inglês, Exército de Salvação. E assim foi na história da vida de muitos homens e mulheres chamados por Deus. Outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui é de William Carey. Ele é um pastor batista e ele entendeu que Deus chamava a igreja para levar o evangelho a todo mundo. E naquele tempo se pensava que não, que o mundo já teria sido evangelizado, que a ordem para levar o evangelho a todo mundo fora dada aos apóstolos, mas não se dirigia à igreja daqueles dias. E, consequentemente, ele sofreu oposição, porque ele dizia e pregava que era necessário que a igreja mandasse missionários a outros povos, a outras nações. E, no final, ele mesmo acabou indo como missionário para a Índia, com o apoio de alguns amigos. Desculpem, minha garganta não está me ajudando muito hoje. Acabou indo para a Índia com a ajuda de alguns amigos e estabeleceu também, antes de sair para a Índia, a sociedade missionária de Londres. E por causa do seu trabalho surgiram outras sociedades missionárias também. Mas ele também foi fruto de oposição. Seu ministério sofreu oposição de pastores. Houve um pastor até que chegou a dizer para ele que se Deus quisesse salvar o mundo, não precisaria contar com ele. Que absurdo, não?
Mas é assim, se você foi chamado por Deus para fazer a obra de Deus, você possivelmente também vai sofrer oposição. Ou se Deus lhe deu uma visão para o mundo dos negócios, para desenvolver alguma coisa nova, uma inovação tecnológica, alguma coisa, possivelmente você vai sofrer também oposição de pessoas que não entendem, de pessoas que não compreendem o seu chamado, o desafio que Deus colocou diante de você e vão se opor a você. Em alguns casos extremos, como o caso de Jeremias, vão até, quem sabe, procurar a sua morte. Deus havia já alertado Jeremias de que isso aconteceria, e agora Deus revela a ele que os homens de Anatote estão querendo tirar a vida dele, mas como o Senhor mesmo tinha dito, que protegeria a vida de Jeremias, assim ele fez. E estes homens não puderam fazer nada contra Jeremias, pela graça de Deus. Eu quero dizer a você também que se você foi chamado por Deus para fazer algum ministério, ou para fazer algo diferente, e você tem convicção de que é um chamado de Deus, pode haver oposição, pode haver pessoas que vão se levantar contra você, poderão até tentar tirar a sua vida, porém não terão sucesso. Porque se Deus chamou, Deus capacita você, Deus vai à frente de você, Deus protege você, Deus cerca você com o muro, e como Jeremias, você se torna uma cidade fortificada. Prosseguindo agora aqui no capítulo 12, os primeiros versículos, nós vemos agora uma queixa de Jeremias. Ele diz assim, a partir do versículo 1, Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Essa reclamação aqui de Jeremias é uma reclamação que você encontra várias vezes na Bíblia. Jó também questionou a Deus quanto à sua justiça. O salmista também questionou a Deus quanto à sua justiça. O salmista chegou a perguntar por que prosperam os ímpios? Por que os ímpios prosperam? O justo parece que não prospera tanto quanto o ímpio, quanto aquele que não procura fazer a vontade de Deus. O salmista diz, depois eu encontrei a resposta, ele diz, quando eu entrei na casa do Senhor. Mas Jeremias aqui, ele diz que Deus é justo. Quando eu apresento uma causa diante de ti, tu és justo. Mas eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Gente, o homem pode discutir com Deus? Sim. Se você é uma pessoa fiel a Deus, você está experimentando injustiças, ou você está vendo a injustiça campeando no mundo ao seu redor, você pode sim apresentar isso a Deus, você pode levar suas queixas a Deus. Deus não é um Deus que fica contra a parede, se sente contra a parede, quando um filho dele, o servo dele, leva diante dele as suas queixas. O próprio Jeremias, mais tarde, ele vai dizer, de que se queixa, pois, o homem vivente, queixa cada um dos seus pecados. Mas ele está falando da sua relação pessoal, mas aqui ele está analisando a questão da justiça de Deus. E às vezes nós passamos por situações em que também questionamos a Deus. Será, Deus, que o Senhor está fazendo nessa situação é o melhor? Essa situação tão terrível que o Senhor está permitindo, Senhor, isso é o melhor? É basicamente isso que ele está questionando aqui. E ele pergunta então, por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Muitas vezes é esta a sensação que a gente tem. Quando você olha para a vida de um ímpio, parece que ele está melhor que você. Quando você olha para a vida de alguém que é injusto, está melhor que aquele que é justo, aquele que procura fazer as coisas certas. Não é? E ele até diz assim, ó, tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Ou seja, ele está dizendo que Deus mesmo é que, de certo modo, está fazendo com que isto aconteça. Não é? Mas ele vai dizer mais na frente, né, que
Na verdade, os ímpios têm aparência de prosperidade, eles têm uma aparência de que as coisas vão bem, e talvez até do ponto de vista desta terra, deste mundo, e muitas vezes eles vão bem, mas lembre-se de que a nossa justiça não é a justiça deste mundo, a nossa prosperidade não é a prosperidade deste mundo, a nossa esperança não é a esperança deste mundo, a nossa felicidade não é como a felicidade deste mundo. Aos olhos deste mundo, talvez até estes ímpios, essas pessoas fazendo coisas erradas, sejam pessoas felizes. Mas a verdadeira felicidade está em fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Quando você olha lá em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 10, as bem-aventuranças, Jesus fala, bem-aventuranças quer dizer felicidade. Felizes os que... E Jesus coloca uma série de coisas que aos olhos do mundo são total loucura. Mas Jesus diz que estes são os felizes, aqueles que fazem as coisas do jeito de Deus, aqueles que se identificam com os propósitos de Deus, com a vontade de Deus. Mas ele continua dizendo aqui, tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Ou seja, muitas vezes até os ímpios invocam o nome de Deus, mas Deus está só na boca deles, Deus não está no coração. Jesus mais tarde vai usar também essas palavras lá em Mateus capítulo 15, quando ele diz assim, em vão me adora este povo, não é? Me adora com seus lábios, mas os seus corações, o seu coração está longe de mim. Jesus estava citando Jeremias, não é? Mas agora ele fala dele mesmo. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Tu me conheces, Senhor. Eu talvez não esteja prosperando como este povo, como estes ímpios. Talvez eu não esteja em situação tão boa como a deles. Mas tu me conheces. E tu conheces o meu coração. E isso é o que importa. E ele até pede aqui, arranca os ímpios como ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Tem hora que a gente tem vontade de fazer uma oração assim com os nossos inimigos. Mas vemos de que Jeremias viveu sob a velha aliança. A aliança de Moisés, que ensinava que se alguém lhe tirasse um olho, você também tinha o direito de tirar o olho daquela pessoa. Se alguém lhe quebrasse o braço, você tinha o direito de quebrar o braço da pessoa. Se alguém lhe arrancasse o dente, você tinha o direito de arrancar o dente daquela pessoa. Então, aqui ele faz uma oração imprecatória, né? Pedindo que Deus, de certo modo, se vingue. Mas Jesus, como eu disse, a nós que vivemos sob a nova aliança, nos ensinou diferente. Ele disse, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. A nossa atitude é diferente, a nossa atitude é de Jesus, não é? Jesus nos ensinou a virar o rosto quando alguém nos bater uma face e oferecer a outra. Então, é diferente. Estamos vivendo num período diferente. A graça, a era da graça. Mas eu entendo o coração de Jeremias, porque, para ser sincero, às vezes a gente também tem vontade de fazer isso, né? A pessoa fala mal de você, a pessoa te trai, a pessoa te esfaqueia pelas costas, você muitas vezes quer vingança. Vamos ser sinceros, mas como servos de Deus, a gente sabe que esse não é o caminho, a gente pede perdão a Deus e deixa nas mãos de Deus. Ele diz assim, olha, minha vingança, diz o Senhor. Não tome vingança dos seus inimigos, não tome vingança dos que tentam fazer o mal a você. Deixa a vingança nas mãos de Deus. A vingança de Deus pode nos surpreender, porque ela normalmente não é do jeito que a gente espera, como seres humanos, mas ela é sempre o melhor, ok? E aí ele diz também, até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca, perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. Então, ele está dizendo que eles também parecem estar destruindo até a natureza, e eles dizem a respeito de Jeremias, ele não verá o fim que nos espera, quer dizer, eles acham que o fim deles vai ser bom, porém o fim deles vai ser mal. Aquilo que a Bíblia diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Que nós possamos aprender essas lições, ser fiéis ao nosso Deus, mas também quando tivermos alguma questão, uma queixa, alguma coisa que nos incomoda, precisamos ter a liberdade de falar com o nosso Deus, que nos ouve, nos entende e nos atende. Deus abençoe você, permaneça fiel a Deus, permaneça fiel ao chamado do Senhor da sua vida, e Ele honrará você. E bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Não necessariamente muitas bênçãos materiais, riqueza, prosperidade material, mas a verdadeira prosperidade, a verdadeira riqueza, que é aquela que só tem os servos do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Vamos orar agora?
Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Como Jeremias, nós também muitas vezes nos sentimos assim. Pessoas se levantam contra nós, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que querem a nossa destruição, pessoas que querem nos ver regredir e não progredir. Mas, Senhor, como Jeremias, a gente entrega esse assunto nas tuas mãos, sabendo que muitas vezes são os da nossa própria casa, os nossos amigos, as pessoas de quem a gente esperava apoio, que se opõem a nós, daquilo que o Senhor nos chama a fazer. Dá-nos graça para perdoar aqueles que se levantam contra nós, para tratá-los com amor, tratá-los com carinho, tratá-los também com calma, sem nos perdermos o controle. Dá-nos aquele domínio próprio que é fruto do Espírito Santo, Senhor, em nossa vida. E ajuda-nos também a orar pelos inimigos, pelos nossos inimigos. Às vezes eles nem se dão conta de que são nossos inimigos, mas são nossos opositores. Oramos por eles, como nos ensinou o Senhor Jesus. Abençoa o Senhor. Abençoamos também os que nos perseguem. E, Senhor, entregamos todos eles e suas ações em tuas mãos e deixamos contigo aquilo que tu queres fazer com eles. Não queremos o mal deles, antes queremos o bem deles, dentro dos teus planos e propósitos. E ajuda-nos, Senhor, a nós, aqueles que temos o teu chamado, seja para o ministério, seja para fazer algo no mundo secular, que também é um ministério, possamos permanecer fiéis a ti, te servindo com alegria em todo o tempo, e assim como Jeremias fez. E possamos ter essa liberdade de conversar contigo também, sabendo que o Senhor nos ouve, o Senhor não se zanga com a gente quando a gente traz as nossas queixas e os nossos questionamentos. Antes o Senhor fala conosco, como o Senhor falou com Jeremias, como o Senhor falou com Jó, como o Senhor falou com o salmista. E por isso nós somos tão gratos. Ajuda-nos sempre a estar discernindo a tua vontade e procurando fazê-la com a ajuda do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você já o fez, você afastou do caminho do propósito de Deus para a sua vida, reconcilie-se com o Senhor agora, entregue a sua vida a Ele. Faça comigo esta simples oração. Se você não conseguir repetir as palavras após mim, não tem problema, apenas diga amém. Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador e que estou destinado à perdição eterna. Porém, tu morreste por mim na cruz, para me perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Me perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Me purifica, Senhor, com teu sangue e me recebe agora e a partir de hoje ser o meu Senhor e Salvador. Em teu nome eu oro agradecido. Amém. Deus abençoe você, fique fiel ao Senhor, fique em contato com a gente. Peço que você também compartilhe este estudo bíblico com seus amigos, seus colegas, sua família, sua igreja, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, façam através das suas mídias sociais. Deus abençoe grandemente você. Domingo, nosso culto às 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, 8 horas, horário de Brasília. Até lá, se Deus quiser. Sozinha, minha alma se inquietou, vazia, enganada, o sonho abandonou. Ao ver a cruz eu percebi que por amor esteve ali alguém que não deixou o mal impor meu fim.
A cruz vazia faz lembrar que conseguiu recuperar o caminho para o Pai me encontrar. Minha segurança está em Ti, meu Jesus. Minha esperança está em Ti, meu Jesus. Minha segurança está em Ti, meu Jesus. Minha esperança está em Ti, meu Jesus. Segura, curada, minha alma se aquietou. Amada, refeita, a vida renovou. Ao ver a cruz eu percebi que por amor esteve ali alguém que não deixou o mal impor meu fim. A cruz vazia faz lembrar que conseguiu recuperar o caminho para o Pai me encontrar. Minha segurança está em Ti, meu Jesus. Minha esperança está em Ti, meu Jesus. Minha segurança está em Ti, meu Jesus. Minha esperança está em Ti, meu Jesus. Resgatado fui, resgatado fui, resgatado fui por um grande amor. Livre agora sou, livre agora sou, livre agora sou, resgatado fui, resgatado fui, resgatado fui, resgatado fui, Jesus me amou. Segura, curada, minha alma se aquietou. Amada e refeita, a vida renovou.